Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Leilão da Itapemirim. Veja o documento pelo qual Águia Branca alega que Suzantu realizou manobra para burlar competição e ficar com todas as linhas. Tentativa não surtiu efeito. Segundo a argumentação, houve uso indevido de termos de mercado para gerar confusão e empresa do ABC teria até mesmo citado argumento da ANTT para induzir a agência, o qual sempre foi contra ao longo do processo. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta, vinheta! O Diário do Transporte teve acesso na íntegra e com exclusividade à denúncia da aviação Águia Branca do Espírito Santo, pela qual, em linhas gerais, a Companhia Capixaba de Ônibus alega que outra empresa de transportes, a Suzantu de Santo André, São Paulo, tentou enganar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e teria realizado uma suposta manobra para tentar ficar definitivamente com 125 linhas rodoviárias interestaduais correspondentes à malha do grupo Itapemirim, que foi à falência em 21 de setembro de 2022. O Diário do Transporte torna pública neste sábado, 13 de dezembro de 2025, a denúncia que mexe com um passivo de mais de 3 bilhões de reais e a vida de milhares de trabalhadores e credores que têm direito a receber estes débitos, além dos cofres públicos. Desde março de 2023, a Suzantu opera por arrendamento estas linhas que estão em meio a uma disputa judicial para definir quem deve continuar as operações arrendadas até a realização de um leilão que vai definir quem ficará de forma permanente com estas operações. De acordo com a denúncia, a Suzantu teria tentado, em 22 de outubro de 2025, uma manobra junto à ANTT para burlar todo o processo competitivo e ficar com as operações definitivamente. Para isso, ainda de acordo com a denúncia, a Suzantu quis criar uma confusão jurídica com os termos regularização administrativa das linhas subjúdice e regularização de mercado, muito usados em decisões da ANTT para forçar que a agência federal concedesse à empresa a titularidade definitiva destas linhas. Requerimento de assunção da titularidade das linhas do grupo Itapemirim. A aviação Águia Branca tomou conhecimento de que, no último 22 de outubro de 2025, a Suzantu requereu a suposta regularização administrativa junto à ANTT de todos os mercados outrora operados pelo grupo Itapemirim. Documento 1, por regularização
administrativa se entenda o reconhecimento em seu favor da titularidade definitiva desses mercados, o que potencialmente pode prejudicar futuramente a sua alienação a terceiro via UPI, em notório prejuízo aos credores da massa falida e em contradição ao status precário da operação de arrendamento por ela até então conduzida, diz trecho da denúncia. Ainda de acordo com o apontamento da Águia Branca, protocolado no processo e que o Diário do Transporte teve acesso, a Suzantu alegou para a ANTT que uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, teria concedido à empresa de Santo André o direito permanente e definitivo de operar estes mercados. Ocorre que o STJ autorizou a permanência da Suzantu nas operações arrendadas atuais até a definição de uma data de leilão e de um possível novo arrendamento pleiteado pela Águia Branca, mas nunca o STJ concedeu direito definido pelas linhas à Suzantu. Na petição encaminhada à agência reguladora, a Suzantu sustenta que, por força de decisões proferidas no âmbito desta falência e do Superior Tribunal de Justiça, teria adquirido o direito permanente e definitivo de operar esses mercados e, com isso, faria jus à titularidade definitiva das linhas perante a ANTT. Além disso, prossegue a denúncia, a Suzantu teria usado um argumento da própria ANTT, ao qual sempre foi contra, mas agora mudou o discurso para tentar criar uma brecha. A ANTT sempre se mostrou contra o arrendamento e, posteriormente, contra o leilão das linhas. A argumentação da agência é que as linhas não são propriedades de empresas, e sim autorizações do governo federal, da União. Por isso, não deveriam ser arrendadas ou leiloadas. Segundo a denúncia, quando esse posicionamento da ANTT contrariava os interesses da Suzantu, a empresa se opunha no processo porque queria a manutenção do arrendamento e o leilão. Mas, ao ver uma brecha, mudou o discurso, tentou convencer a ANTT usando o argumento da própria ANTT e passou a alegar que linhas não são de empresas, por isso deveriam ser regularizadas. Como é a Suzantu quem está operando estas linhas, logo com a pleiteada regularização, a própria Suzantu ficaria definitivamente com estas linhas. A Suzantu argumenta ainda que o deferimento de seu pedido pela ANTT seria útil para a redução de riscos regulatórios, pois, segundo afirma, colocaria fim à alegada insegurança decorrente de decisões judiciais proferidas em processos falimentares que tratam as linhas de ônibus como ativos empresariais suscetíveis de arrendamento ou transferência. Em suas palavras, colocaria fim ao litígio relacionado com a destinação de linhas em processos falimentares, nos quais os juízes podem determinar o arrendamento ou transferência de linhas
de transporte rodoviário como ativos empresariais comuns, sem levar em consideração a posição institucional da ANTT, no sentido de que se trata de serviço público delegado, cuja gestão e fiscalização competem exclusivamente a esta agência. Prossegue a denúncia. A manobra parece não ter dado certo. Tanto é que, de forma exclusiva, nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o Diário do Transporte noticiou a decisão judicial acerca do leilão das linhas do falido Grupo Itapemirim, pela qual, com base nesta denúncia apresentada pela empresa de ônibus Viação Águia Branca do Espírito Santo, o juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranot, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou explicações da ANTT e da XM Partners, administradora judicial da falência. A suposta manobra, no caso da tentativa de regularizar as linhas que a Suzantur, de acordo com a denúncia, estaria requerendo à ANTT, com base nas súmulas 4 e 5, a convolução das linhas subjúdice da Itapemirim em linhas administrativas. Curiosidade 1. Não existe discussão em relação às linhas da Itapemirim. Ocorre que tais linhas não estão subjúdice. O que se discute é a capacidade do juízo falimentar promover o arrendamento de autorizações federais, no caso as linhas da Itapemirim. Para fins de aplicação dessas súmulas, a empresa requerendo tem que se comprometer a pedir desistência das ações onde tais linhas estão sendo discutidas. Vale ainda destacar que em 5 de dezembro de 2025, a ANTT publicou na semana a deliberação DEL 470, publicado em 5 de dezembro de 2025, revogando as súmulas 4 e 5 argumentadas pela Suzantur, mas frisou que os pedidos já protocolados serão julgados com base nessas súmulas. A Águia Branca aponta riscos caso os pedidos da Suzantur fossem aceitos. O primeiro seria o de esvaziar o leilão e prejudicar todos os credores, porque o que vale mesmo é o conjunto das linhas, os guichês, os ônibus velhos e até mesmo as duas marcas da Itapemirim seriam menos interessantes ao mercado. A lógica é o que ainda marca sem linha, sem serviço, o outro poderia afetar todo o mercado rodoviário ao criar precedentes até ilegais e confusões administrativas e jurídicas que impactam o mercado, gerando inconsistências e inseguranças judiciais e nos processos diretos entre a ANTT e as viações. Potenciais consequências do pedido da Suzantur nesta falência: o requerimento administrativo apresentado pela Suzantur perante a ANTT, cujo objetivo é transformar uma operação provisória decorrente de decisão judicial falimentar em titularidade definitiva das linhas, parece impactar de forma imediata e direta nesta falência,
Isso porque, se deferido o pedido administrativo, 1. Deslocaria para a Suzantur de forma unilateral e sem procedimento competitivo a titularidade das mesmas linhas que hoje compõem a UPI a ser alienada perante a ANTT. 2. Consequentemente, esvaziaria o valor econômico da UPI e a perspectiva de arrecadação de dinheiro com esse ativo. 3. Contrariaria frontalmente a lógica do arrendamento que foi concedido de forma temporária para a preservação do valor do ativo e geração de receitas enquanto se define os parâmetros de sua alienação. Alienação esta que, curiosamente, a Suzantur vem tentando que aconteça a qualquer custo, conforme já indeferido por Vossa Excelência as folhas 1020 a 1023. E 4. Interferiria na jurisdição desse dom juízo, produzindo efeitos que, na prática, substituiriam decisões judiciais vigentes no âmbito desta falência que reconheceram a titularidade da massa falida sobre as linhas de ônibus. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente. E vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E mais uma vez, essa briga gigantesca entre Nova Itapemirim, Suzantur e também a Águia Branca. E desta vez a briga ficou muito feia, pois ela mandou um documento pelo qual a própria Águia Branca alega que Suzantur realizou manobra para burlar competição e ficar com todas as linhas da antiga Viação Itapemirim. Eu vou estar destacando com vocês um pequeno trechinho da denúncia em relação à Águia Branca, que ela colocou aqui o seguinte: tomou conhecimento de que no último dia 22 de outubro de 2025, a Suzantur requereu a suposta regularização administrativa junto à ANTT de todos os mercados outrora operados pelo grupo Itapemirim. Por regularização administrativa se entenda o reconhecimento em seu favor da titularidade definitiva desses mercados, o que potencialmente pode prejudicar futuramente a sua alienação a terceiro via UPI, em notório prejuízo aos credores da massa falida e em contradição ao status precário da operação de arrendamento por ela até então conduzida. Pois bem, a Águia Branca alega que a própria Suzantur ela teria tentado uma manobra para burlar a competição. E claro, a situação agora fica muito feia e eu creio sim numa reviravolta por parte da Suzantur, que no caso vai continuar sim operando as linhas da Itapemirim, no caso ela é a Nova Itapemirim Suzantur, mas eu creio que ela vai continuar conduzindo seus trabalhos e claro, não vai ser a Águia Branca. Eu creio que não vai ser a Águia Branca, pois eu confesso aqui com vocês, a Águia Branca ela não vai manter a marca Itapemirim e não vai manter a pintura no caso a pintura amarelo nos seus veículos. Ela assim que ela comprou a Salutares,
ela acabou com a marca, ela suprimiu. Na minha humilde opinião, eu prefiro 1000 vezes a Susan Tu, no caso, conduzindo os trabalhos, né, da antiga viação Itapemirim, no caso ela é a nova Itapemirim, do que a Águia Branca. A Águia Branca ela não vai ficar com a marca Itapemirim e nem vai deixar os seus ônibus pintados de amarelo. Então eu estou na torcida pela Susan Tu e creio que ela vai vencer e ela vai continuar operando as linhas da antiga viação Itapemirim-Caiçara. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.